Primeiro, queria agradecer a presença de vocês aqui, parabenizar pelo trabalho no Instagram, que está muito bom. Fiquei fascinado lá com os resultados, os alunos declamando, tá? Achei maravilhoso aquilo ali. E antes de tudo, antes da gente começar a conversar sobre o tema, por favor, se apresentem, né? Até porque é a primeira vez que a gente está conversando assim por aqui, né? Se apresentem aí, o nome de vocês, o que é que vocês fazem, para a galera também conhecer vocês. Pode começar, Fábio. Ah, então, eu sou o Fábio, né? Eu trabalho como escritor, eu sou jornalista, trabalho no jornal Brasil Sem Medo, né? Escrevi ano passado, foi publicado meu primeiro livro, né? Uma novela chamada Um Milagre em Paraisópolis, então daí eu estreiei como escritor. E também dou aulas, né? Dou aulas já há alguns anos, tanto em cursinho pré-vestibular, né? E também de formação da linguagem, mais especificamente, né? Do ano passado nós temos um projeto, depois o Guilherme também fala melhor sobre o projeto, e nós damos então cursos específicos e voltados para a formação da linguagem, do modo mais abrangente, mais profundo, né, do que comumente se faz. Então é isso. Acho que de interessante da minha biografia é isso. Né? Ou tem mais alguma coisa? Acho que tá bom, né? É, eu sou advogado, meu nome é Guilherme, né? Para quem não me conhece, Guilherme Melim. Sou advogado, sou professor de linguagem há mais ou menos 7, 8 anos. Nessa perspectiva, né? Comecei a dar aula já buscando essa perspectiva, aulas de formação na linguagem, formação dos clássicos e tal. Em cursos presenciais aqui em São Paulo, em turmas, a gente participou de alguns projetos sociais alguns anos atrás. Começamos a introduzir esse tipo de ensino, né? E mais recentemente começamos a elaborar cursos especificamente voltados para esse fim, né? Então, pegar o jovem ali desde a mais tenra idade, né? Desde a da alfabetização, terminou a alfabetização, ele já pode passar para uma educação aprofundada da linguagem, pegando nessa idade e começando a trabalhar. A pretensão nossa é formar esses jovens aí já de uma base, no comecinho ali da alfabetização, até uma certa idade, até a adolescência aí, e ele realmente adquirir uma capacidade de leitura, compreensão, né, mais alta. Basicamente, essa é a ideia do projeto, dos projetos que a gente tem, né, e do online expandir essa ideia, explicar para o pessoal algumas técnicas de como fazer isso, né, mostrar na prática. Basicamente é isso. Maravilha, Vicky, maravilha. E para vocês ainda que não me conhecem profundamente, o pessoal que está vindo aí pelo Instagram de vocês, meu nome é Matheus Araújo, também sou escritor, ainda não publiquei o meu livro de contos, mas se Deus quiser vai sair aí, talvez esse ano, no próximo. Trabalho aqui no Instagram, principalmente como professor de literatura. Aqui nas minhas lives eu tento mostrar um caminho para o pessoal, tanto mais jovem, mas principalmente tem muita gente assim, dos 25 anos para cima, que quer começar a ler, que percebeu que a educação na escola e na universidade não supriu as suas necessidades. Então, o pessoal que quer começar a ler literatura, quer começar a estudar mais, eu auxilio esse pessoal por aqui. Nos meus cursos eu faço isso de uma forma mais profunda e na minha mentoria eu faço isso de uma forma mais personalizada. Então, basicamente é com isso aqui que eu trabalho. Acho que a gente tem uma coisa parecida, apesar do foco ser um pouco diferente, mas a gente tem aí uma certa semelhança no trabalho também. E, bom, para falar do nosso tema, como estudar literatura, porque eu vi lá no Instagram de vocês, de novo, fiquei fascinado com aqueles resultados que vocês colocaram, e eu queria falar com vocês o seguinte: antes de falar do como estudar literatura, por que estudar literatura, né? Como é que, às vezes, você, por exemplo, explica para uma criança de 8, de 10 anos que é bom estudar literatura, que estudar literatura vai servir para alguma coisa, que é um problema que muitos aqui enfrentam com os filhos, com os alunos também. Antes do como, por quê? Por que a gente precisa estudar literatura? Qual é a necessidade da literatura na nossa vida? Eu acho que se for fazer uma abordagem para a criança, para o adolescente, a primeira coisa para convencê-los é mostrar que é legal, que é bom, que é interessante, né, que ele vai ter ali acesso a histórias com as quais ele não, né, de personagens e de ambientes e de situações
com as quais dificilmente ele teria contato na sua experiência real, né? E que são muito interessantes, são muito ricas. Então, nós até escrevemos um e-book sobre isso, né? Como fazer as crianças se interessarem pelos clássicos, né? Como fazer seu filho se interessar pelos clássicos. E nós colocamos lá que é uma coisa natural, as crianças têm um interesse natural por conhecer essas histórias, de aventuras, de guerras, de descobertas, de grandes homens, grandes desafios. E já tem alguma coisa ali latente, né? Alguma coisa que a criança já ambiciona, tem essa curiosidade. E daí você conta, não, tem as melhores, eu sei as melhores histórias possíveis aqui. Eu sei contar, eu sei onde tem as melhores histórias, eu sei quem contou as melhores histórias da forma mais legal. E assim, eu acho que a primeira abordagem é essa, demonstrar, convencê-los de que por meio da grande literatura, da boa literatura, eles vão ter contatos com as melhores histórias jamais contadas, né? E eu acho que é o primeiro ponto. Um segundo ponto que se pode falar, e se pode ou demonstrar na prática, você vai depois que ele já começa a ler, você já está engajado na coisa, você começa a demonstrar para ele que a partir da literatura ele vai ganhando um poder, que é justamente o mote da nossa página, o nome da nossa página, que é dominar a linguagem, né? Que é ganhar um poder. Você pode demonstrar para a criança que saber se expressar melhor, né? Como esses grandes homens, esses grandes escritores faziam, ter um poder. Ter um poder na medida que você vai conseguir comunicar-se melhor com as pessoas, né? Explicar o que se passa com você, entender o que se passa com as pessoas, agir de alguma maneira sobre o mundo, né? Sobre as pessoas, convencendo-as de alguma coisa, abrindo caminhos e possibilidades intelectuais, né? Para si próprio e para a ação, né? No mundo. Então, dá para demonstrar isso também. Fala só, esses homens aqui, eles fizeram como você está fazendo agora, quando pequeno, aprenderam como se utiliza a língua da melhor maneira possível, lendo eles mesmos, grandes escritores, essas grandes histórias, eles aprenderam, daí eles conseguem fazer isso aqui é um poder. Né? Então, eu acho que são duas coisas. Você mostra primeiro que é interessante, e começa a mostrar que aquilo dá um poder, dá algum poder para eles, entender aquilo e fazer alguma coisa semelhante ao que aqueles homens fizeram, né? Saber se expressar daquela maneira é um poder. Fantástico. Guilherme, quer completar alguma coisa? Então, você vai ver que boa parte das respostas são muito parecidas, porque a gente está há anos conversando essas coisas e acaba chegando a algumas conclusões depois de discutir muito, divergir muito. Algumas coisas vão ficando comuns, né? Algumas perspectivas. Basicamente é isso. O que eu enfatizaria no que o professor falou aí é o seguinte: o modo de você fazer uma criança se interessar por literatura dos 3 anos até os 12 não muda substancialmente. É justamente você contar. Olha, você ouviu a história de tal coisa? Você ouviu a história do marujo que andou no mar tal e aconteceu tal coisa, ele encontrou tal monstro, ou encontrou tal pirata? Isso não muda, basicamente. Essa ideia de você atrair a atenção da criança puxando a própria história. Não tentar convencê-la, teoricamente, de que isso é bom, de que ler literatura é bom. Né? A palavra literatura nem precisa entrar aí. Né? Que você tem que fazer ela se interessar pelas histórias. O que acontece é, lá com os seus 4, 5, 6, 7, 8 anos, ela vai adquirir a habilidade de leitura. Ela vai adquirir essa capacidade nova. Daí ela vai poder ter autonomia de buscar ela mesma, sem o pai precisar ler para ela, ou contar a história para ela, poder acessar essas histórias, né, por ela mesma, na hora que ela quer, quanto ela quer, né, sempre com o incentivo do pai ali. Com os 13 anos, é justamente o que o professor falou aí sobre, olha só, os jovens, eles estão, o adolescente, ele, por definição, ele é a fase que ele não é nem criança nem adulto, então ele está querendo se tornar um adulto, né, ainda não desenvolveu todas as capacidades para ser considerado um adulto. Então, é justamente você puxar por a experiência nossa ali com adolescentes você puxa pela essa noção de, então, olha, você vai adquirir novas capacidades de agir, de perceber a realidade, de agir, você vai se tornar como certos modelos, né? Porque, olha, tal político lia literatura, tal sábio lia tal literatura, tal, etc, etc. Você vai puxando, então, pessoas que ele admira,
vai mostrando, dentre esse hall de pessoas aí, quais delas tinham esse hábito da leitura, né, de leitura de boas obras, e assim por diante. Então, basicamente tem essa faixa de mudança aí por volta dos 13 em geral, né, de enfoque ali psicológico, em vez de você ir para a história direto. Claro que o adolescente também se interessa pelas histórias, mas tem esse nova arma, você pode usar essa arma nova, né, que é fazer, ó, você vai ganhar poder, capacidade, vai ficar mais inteligente, né, etc. Esse tipo de coisa. Basicamente é isso, é o que a gente está vendo ali, na experiência. Agora sim, daí eu acho que dessa abordagem do adolescente é mais ou menos a mesma que se faz para um adulto, como para o seu público, né, Matheus? Que assim, já é o adulto que passou por algum problema na formação, percebeu quando adulto que precisa de uma formação de linguagem, daí a abordagem, olha só, o melhor modo, o jeito mais fácil e eficaz de você dominar a linguagem é ler na literatura. Né? Você lendo de tal e qual modo, aqui, com uma certa atenção, com um certo enfoque, o melhor jeito de curar essa sua deficiência, aí, esse problema que você percebeu, é lendo literatura. Daí o adulto já está mais consciente, não precisa barganhar tanto porque ele está buscando a coisa, né? O adolescente tem que convencer, demonstrar bastante, né? Agora o adulto, como que é o seu público aqui que você falou, e nós temos um contato com esse público também, né, aqui no Instagram. Tem muita gente que vem procurar, o pessoal já um pouco mais velho, que fala, olha, nossa, eu percebi há uns anos que eu tenho alguma dificuldade com leitura, com expressão e tal, eu queria alguma saída. Então não precisa muito argumento, só, cara, você lê esse livro aqui, porque essas pessoas escreveram da melhor maneira possível, dentro da língua aqui, né, usaram os melhores recursos expressivos, e se você ler com atenção o que esses caras fizeram, assimilar o jeito que essas pessoas escreveram, você vai começar a dominar a língua. Né, em alguma medida, em algum nível. Né? Então, eu acho que são essas duas abordagens. Né? Essa abordagem para criança, essa que é para adolescente, que demanda um pouco mais de argumento, né? E para o adulto é a mesma. E é isso. E é claro que aí para o adulto, e que nós aqui que somos alunos do professor Olavo e tal, estamos acostumados a um outro argumento, né, do porquê é bom literatura além de dominar a linguagem. Tem essa coisa do autoconhecimento, né, porque aí você já está buscando ali certas experiências humanas, de reflexões sobre a vida, sobre as relações possíveis, quer perceber melhor a realidade social, né? Então tem certas literaturas que te conta sobre como que as sociedades eram as sociedades de outras épocas e o que elas têm em comum com a nossa, e isso é interessante descobrir também, né? Tipos humanos, como o professor Guilherme falou, então dentro da literatura você encontra esses tipos humanos, o guerreiro, o sábio, o político, o artista, e você pode encontrar esses modelos lá. Então é uma outra abordagem. Nossa, leia a literatura porque ali tem muitos modelos humanos, tem muitos modelos de situações humanas, descrições ou representações de épocas, né, que em regra você descobre melhor como era a época pela literatura, não pela história, né? E então são várias abordagens possíveis aí, mas para o adulto é um pouco mais fácil, porque é aquilo, né? Ele já está um pouco mais, ele já está buscando a coisa, né? Ele já quer aquilo. Vocês falaram, pessoalmente foi exatamente o que aconteceu comigo, quando criança, quando adolescente. Eu sempre gosto de contar essas histórias, porque às vezes a gente fala e o pessoal acha que a gente está falando sem ter a experiência mesmo do que aconteceu. E eu sempre digo, olha, isso foi o que aconteceu comigo. Quando criança, eu tinha uns 8 anos, eu não era muito de ler. Gostava muito de ler, não tinha muito incentivo para isso. E minha avó morava em outro estado, né? Minha avó morava em Minas Gerais, eu morava em Pernambuco. E eu fui visitar minha avó, fui sozinho, de avião, né? A maior loucura que minha mãe fez. Eu com 8 anos peguei um avião sozinho e fui lá visitar minha avó. E passei um mês lá com ela. Quando cheguei na casa da minha avó, eu vi estantes de livros. Né? Toda hora minha avó estava com um livro por perto. Então, antes de dormir, minha avó sempre estava lendo alguma coisa. E eu fiquei, putz, por que ela está fazendo isso? O que tem aí que é tão interessante? E eu comecei a questionar isso. Até que minha avó fez, olha, eu acho que tem um livro aqui que pode interessar você. E ela me entregou o Volta ao Mundo em 80 Dias, do Júlio Verne.
Mas olha, eu acho que isso aqui pode interessar você, eu acho que isso aqui é a sua cara, você vai gostar justamente pegando essa coisa da história. Olha, tem essa história aqui que é muito legal, eu li com a sua idade também, gostei bastante, isso aqui é divertido, você vai ver como é que é legal. E isso me pegou mesmo. Comecei a ler, nossa, isso aqui é interessante mesmo. Cara, lá do outro lado do mundo, ele vai dar uma volta ao mundo mesmo. Como é que é isso? Como é que ele pode dar uma volta ao mundo? E eu quis saber da história, li naquele momento e achei muito interessante. Só que aquilo, eu não tinha um contato frequente com a minha avó, né? E ela era a pessoa que mais me incentivava a ler. De forma que durante muito tempo eu li sem ter vamos dizer assim, um acompanhamento com ela. Ela não me acompanhava o tempo inteiro. E aí um dia, eu acho que eu tinha uns 12, 13 anos e voltei para lá, para Minas Gerais. E eu estava lendo mais ou menos os mesmos livrinhos que ela tinha me passado, né? Ela fez, olha, e algumas coisas de quadrinhos também, de HQ. Ela, por que você está lendo isso? Acho que você já está na hora de ler algumas outras coisas. E aí começou a me passar livros mais maduros, né? Até outro dia eu estava vendo aqui a edição que ela me deu de 100 anos de solidão. Acho que eu tinha 16, 17 anos, ela me deu uma edição de 100 anos de solidão. Já estava sem capa, né? Foi na época que ela comprou, logo quando saiu aqui no Brasil e tal. Mas foi justamente por isso, né? Ou seja, quando eu era criança, ela me pegou para ler justamente pelo ponto de isso aqui é interessante, isso aqui vai ser bom para você, isso aqui é divertido, isso aqui vai ser legal, essa história aqui não tem filme, não tem jogo, só tem aqui no livro, né, que é uma coisa também que vale a pena frisar. E aí eu comecei a ler, e depois, quando adolescente, foi a mesma coisa. Está na hora de você ler umas coisas melhores, você está ficando adulto, você precisa entender um pouco mais do mundo, que tal ler esses outros livros aqui, que são mais maduros. Então, a abordagem de vocês foi mais ou menos o que minha avó fez, sem ter uma noção muito didática. Minha avó não foi professora, não era nada disso, mas ela tinha um pouco essa noção. E aí, um outro ponto que eu queria tratar com vocês tudo bem, a gente conseguiu convencer às vezes uma criança, conseguiu convencer um adolescente, mas como que eles vão ler? Né? Isso é uma coisa interessante porque a nossa geração ela está entrando em confronto com essa geração de agora justamente porque eles só têm essa coisa do celular, do computador, do videogame. Então, a maioria deles querem tudo de uma forma muito visual, muito rápida, muito frenética. Como é que você faz para, olha, aqui você tem que ter calma, você tem que ter silêncio, você tem que prestar atenção. Como é esse tipo de abordagem que vocês fazem? Bom, quer falar primeiro? Bom, basicamente, isso aí é o grande problema, né, na verdade. O que a gente vê, o que a gente está fazendo e está vendo alguma coisa. Antes do projeto que a gente está atualmente, eu tive bastante problema com isso, aí, porque eu dava aula particular, a mesma linha. Então, pegar obras da literatura e fazer comentários. Eu dei algumas aulas particulares, algumas turmas um pouquinho menores, então você tinha um contato pessoal muito grande, você percebia exatamente a rotina deles, diária, e esse problema é, de longe, o principal. E não tem muito jeito, a não ser o pai ou a mãe, o responsável ali pela criança que está com a criança, ela tomar consciência de que, olha, se a criança está com um grau muito excessivo de acesso, consumo desse tipo, por exemplo, de filmes, esses filmes cheios de efeitos especiais, videogames também cheios de efeitos especiais, passar horas por dia vendo essas coisas, a ponto da criança realmente não conseguir se concentrar numa história. Ela até se interessa, tem aquele interesse inicial, mas perde o foco, se desvia dali 10 minutos, 15 minutos, não consegue mais prestar atenção em nada, às vezes até menos. Se está nesse grau, é porque a coisa está em excesso. É um efeito natural, né? A criança está com excesso ali de consumo de informação, de efeitos visuais, sonoros, né? Está com a sensibilidade muito estimulada. Então, não tem como fazer uma mágica. Realmente, o pai e a mãe vai ter que mudar o hábito ali do filho, de alguma maneira, diminuir progressivamente o contato com esse tipo de conteúdo, né? Claro que excluir aí realmente é uma decisão da família. A gente não vai falar, não, exclui isso totalmente. TV, nunca assista TV, nunca joga videogame. A gente não tem como falar isso para uma família, entendeu? A família tem que decidir isso daí. Mas a gente acredita que realmente a coisa tem que ser feita com uma moderação, né? E bastante moderação. Então, assim, tem que haver essa mudança de hábito, é um primeiro passo para a criança poder ter a sensibilidade um pouquinho mais regulada, né? Ela poder ter, então, assim, ela vai ter uma capacidade de atenção
maior, já tirando um pouco esses estímulos. Ela fica dependente, viciada nesses estímulos. Então tem que diminuir esse consumo desse estímulo visual, sonoro e tal. Primeiro ponto, né? Segundo ponto é você ter uma série de hábitos que a gente poderia, a gente até escreveu algumas coisas já aqui na internet, mas é muita coisa, realmente aí tem que ir aos poucos ir pensando, observando o filho, mas hábitos às vezes, por exemplo, do ambiente, né? Então, a criança está no momento ali da leitura, do estudo, tem um ambiente um pouco mais calmo, um ambiente mais tranquilo, né? Sem aparelho eletrônico ligado durante algum momento do dia para estimular ela a fazer aquilo, né? É a mesma coisa, se você pegar uma criança, você deixar a TV ligada o dia inteiro, elas não vão querer saber de ouvir uma história, elas não vão querer saber elas não vão prestar atenção na sua história, elas vão ficar na televisão, elas vão ficar no computador, no videogame. Então, se você deixar um momento no dia sem aquilo, ela vai procurar um outro estímulo, né? E esse outro estímulo aí é o momento que você pode deixar disponível, incentivar uma leitura. Então é isso, um ambiente confortável, tranquilo, né? Tem um monte de detalhes que a gente poderia falar sobre isso aí. Você ter um horário, ter um local fixo, um horário fixo para ter esse momento, para a criança criar aquele hábito naturalmente, né? Não que você vai forçar ela a adquirir aquele hábito de um dia para o outro, mas com esses estímulos você vai facilitando, vai propiciando que ela consiga, que ela queira, né? Realizar aquela atividade em algum momento do dia e cria um hábito ali. Então, todo dia, tal hora, eu já até sinto vontade de fazer aquela atividade, porque eu estou fazendo bastante, né? O hábito, né? Esse é um primeiro ponto para isso daí, né? Não sei se o professor Fábio quer falar mais alguma coisa sobre esse específico aí dos videogames aí e tal. Não, Esse, sobre o que pode fazer, acho que é isso mesmo, né? É uma mudança de os pais tomarem consciência e irem reorganizando a rotina da casa, da família, de modo aí, paulatinamente, diminuindo a coisa, né? Que tem um efeito alucinógeno, né, na criança, é uma coisa que é muito complicado mesmo. Porque é uma coisa, essa coisa do videogame é muito passiva. A criança vê ali aqueles estímulos, ela não precisa fazer alguma coisa. Inclusive, mesmo os adultos fazem isso. Eu quero fazer uma coisa para não pensar em nada, né? E para deixar assim, me estimular como se tivesse. Daí você coloca lá um filme lá desses super-heróis e fica ali catatônico vendo aquilo ali e pronto, né? Então você não tem nada. Agora você vai lendo uma história. É muito sofisticado o efeito ali, aquele efeito imaginário, né, imaginativo, o efeito onírico. Por exemplo, eu estava lendo outro dia Don Quixote, né? O Cervantes, ele escreve de maneira assim, é muito onírica a coisa, assim, aparece a coisa, a fantasia ali. Mas assim, para aquele mundo criar-se na sua cabeça, né? E aparecer aquele cenário, aquele personagem, a coisa acontecer. E aparece facilmente, porque ele tem essa qualidade, né, o Cervantes. Você precisa de uma atenção. Assim, você precisa, exige um tempo, né? Exige algumas páginas e alguns minutos de silêncio e concentração para aquilo começar a aparecer aquele filme. E daqui a pouco você está lá dentro, né? Depois de meia hora de leitura, você realmente está andando com o Don Quixote e com o Sancho Panza lá. Mas aí demora, assim, tem um trabalho ativo ali para a coisa ir acontecendo, né? De concentração e tal. Agora, se você coloca isso, né? E pede para a criança fazer isso aqui e coloca como opção ela assistir o Don Quixote, né, um filme do Don Quixote, um desenho. Não, vou lá, é mais fácil. Eu sento ali e vejo a coisa acontecendo. Né? É aquela mesma tensão, assim, eu vou substituir o livro pelo filme, né? Não, por que eu vou ler O Senhor dos Anéis? Se já tem o filme lá. Né? Não que o filme seja ruim, que nós estejamos falando para não assistir o filme e tal. Mas é um pouco isso, é muito mais gostoso e assim, a experiência, no fim das contas, é muito mais proveitosa e rica se você ler o livro. Né? Ativamente ali, a experiência que você vai ter com aquele livro ali é única, só você que vai ver daquele jeito. Né? Ninguém vai ver daquele jeito que você viu. E no filme não é uma coisa muito passiva, tal. A escolha é a imaginação do diretor lá, que escolheu de um certo jeito para viciar um pouco, né? Para vender bastante. Claro, tem alguma coisa de beleza, da beleza da arte do cinema, mas tem assim, dá uma apelação, né? Estética para atrair mais gente. E nesses filmes mais pops, assim. Então você vai perdendo hábito. Assim, é o que o professor disse, o professor Guilherme. Você vai perdendo a sensibilidade, né? Se a criança fica muito tempo fazendo isso, né? Tá anos e anos só vendo esse tipo de coisa, é muito difícil. Quanto mais tempo ela fica nisso, mais difícil vai ser desintoxicar depois, né?
Daí, agora meu filho tá há 10 anos jogando videogame todo dia. Ele vai toda semana vai no cinema ver esses filmes aí, bem apelativos, esteticamente falando e tal. E aí, quando chega com 13 anos, eu falo, nossa, agora eu percebi que ele não sabe ler e tal, que ele tá com muita dificuldade na escola, eu vou dar um livro para ele aqui. Ele não vai ler. Ele não vai aguentar fazer. Dá sono, não consegue concentrar. É isso que o Guilherme disse, que tem uma coisa de hábito mesmo, né? Uma coisa meio física. Você não aguenta fisicamente fazer, o olho cansa, dá sono, né? Porque não aguenta fazer aquele esforço. Fisicamente falando, quanto mais mentalmente falando também, né? Então, mas é isso, assim, a solução para não ter uma panaceia, né? Fala assim, olha, faça isso daqui, que o seu filho amanhã ele não vai querer mais saber de videogame e vai ler só o Homero, né? Sim. Não tem isso aí. Né? Ninguém inventou essa daí, não sei. É um trabalho muito particular mesmo, caso a caso, entender como é a rotina da família, as possibilidades. De repente a mãe não tem como ficar em casa, ele fica sozinho com o irmão. Tem muitos casos possíveis, né? E para cada família vai ter uma solução. Mas acho que é isso, a família percebeu o problema, né? Primeiro. Perfeito. E o segundo ponto que você ia falar, Guilherme? Segundo ponto, sobre o como fazer ele se interessar. Bom, se resolvido esse problema, né, dá para a gente começar resolvido, né, como a gente acabou de falar, achando uma solução ali para aquele caso particular. Quer dizer, você já está criando então uma rotina, um hábito que permite ele ter um nível de concentração maior, né? Isso que o professor Fábio falou, você ter uma atitude ativa, então, imaginal. Então, você conseguir construir, por exemplo, as cenas de uma história, você conseguir formular bem uma visão de cada personagem, do ponto de vista moral, até físico, descritivo, né? Você formular bem as mudanças de interações entre os personagens conforme os diálogos e ações que eles estabelecem. Então, tudo isso daí é feito ativamente numa leitura, a gente nem percebe esses processos. São processos super complexos e você está realizando aquilo ativamente. Se você adquirir a prática disso, você evidentemente vai poder fazer, porque a essência é a mesma. Então, você nas suas relações humanas, você vai fazer a mesma coisa. Você vai conseguir observar alguém de maneira mais íntegra, você vai ver a pessoa como um personagem mais completo, vai ver os diversos ângulos, facetas que ela apresenta nos vários contatos que você teve com ela, vai tentar integrar aquilo tudo, formar uma... qual que quem que é essa pessoa? Conforme você age com as pessoas e reage, vai vendo a reação delas, e vai vendo o efeito do que você está fazendo, vai percebendo melhor as suas ações, né? E assim por diante, enfim. Quer dizer, então você vai adquirindo hábitos aí que não são apenas literários, de capacidade literária, lendo literatura, né? Você vai adquirindo essas coisas muito, porque no cinema é tudo muito guiado. Então, e em geral é empobrecedora a experiência, né? Claro, você tem uns grandes clássicos aí que a coisa até abre possibilidades expressivas, um clássico outro do cinema, mas em geral, assim, isso é inegável, a grande literatura tá com o grosso disso, que as grandes experiências estão ali, muito abertas, né, muito passíveis de serem apreendidas. Bom, enfim, então assim, se o jovem está já com uma boa orientação nesse sentido, já está conseguindo uma concentração ali, né, fisiológica, né, mental, para poder ler, para começar é isso, você vai então... o que a gente faz normalmente? Pega o jovem ali. Então, vamos supor esses problemas, vamos começar a trabalhar um livro. Primeira coisa é ele tentar ler, por exemplo, se for pegar um jovem que não tem experiência de leitura, a gente vai pegar um texto pequeno para começar, um texto curto. Por vários motivos aí. O primeiro motivo é o seguinte, vendo um texto curto, um texto com começo, meio e fim que é curto, um conto, uma fábula, algo assim, você consegue estabelecer já de cara uma unidade, uma consciência para ele da unidade daquela história. Então, ele vai, às vezes, no mesmo dia ali, se a história for realmente curta, ele consegue, numa mesma ocasião, ler a história inteira. Isso é uma coisa muito importante, porque a memória dele, como não está ainda muito trabalhada, é importante esse passo, então, ele ter esse contato ali direto com o começo, meio e fim, na mesma ocasião, e ele perceber essas relações. O segundo motivo para isso é o seguinte, se você for trabalhar ativamente aquela leitura, quer dizer, não é só uma leitura para estimular ele a ler, não é só uma leitura para aumentar esse interesse geral por leitura, dar um deleite estético ali de leitura, mas para ensinar a ler melhor,
é um texto curto, você consegue trabalhar ele inteiro, né? Sem cansar o jovem demais. Porque se você for trabalhar de maneira profunda o texto, você vai perder um bom tempo ali com aquela história. Então, se você começar com histórias curtas, ou uma alternativa também que a gente usa, pegar trechos de grandes histórias, trechos que formam uma unidade menor dentro de uma grande história, por exemplo, Lusíadas, né? Escolhe trechos ali e trabalha aqueles trechos. Se você fizer uma dessas opções, você consegue fazer todo um trabalho de ensino do começo ao fim daquela obra de uma maneira progressiva, sem perder nada do texto. Então você vai poder fazer uma leitura em voz alta com ele, observar como é que está sendo a leitura dele atual, você vai poder fazer correções nesse sentido, você vai poder fazer os comentários devidos a cada parte do texto e perceber com ele na leitura junto com ele, indo perguntando para ele. Está surgindo de dúvidas ali então, sobre cada trecho, vocabulário, a construção sintática, a percepção literal mesmo, no começo, de cada trecho, às vezes uma coisa mais avançada, como uma figura de linguagem, ou um uso estilístico meio alternativo, e por que o autor fez aquele uso. Enfim, dá para você trabalhar mil coisas ali no comentário do texto, na análise da interpretação, e para o jovem adquirir essa primeira leitura do texto, né? E feita essa primeira leitura, você pode aprofundar ela, tirando sentidos mais amplos, sentidos mais avançados da coisa, né? O que a gente faz bastante é tirar, então, desse comentário, a gente aproveita o comentário, a dificuldade do jovem que vai surgindo durante a leitura, o comentário do texto, para introduzir esses temas de linguagem. Uma coisa que até é interessante mencionar isso daí, a gente começou um projeto há alguns anos num cursinho aqui pré-vestibular, um curso pré-vestibular, o professor Fábio hoje está coordenando esse curso, antes era um amigo nosso. O que acontecia? A gente começou a fazer um ciclo literário, com apresentações de grandes clássicos da literatura em geral. E foi uma experiência muito boa, assim, está sendo uma experiência muito boa. Esse ano, se Deus quiser, apesar da pandemia, vamos voltar. O que acontece? Eles estavam aproveitando muito, ganhando gosto por tentar ler, por buscar literatura, vendo experiências que eram contadas naquelas obras no cotidiano deles, eram jovens de periferia, então uma coisa muito interessante. Só que tinha um ponto, eles tinham aquela experiência, por exemplo, que a gente vê, por exemplo, o professor Moni Nasser, outro professor Olavo de Carvalho, fazendo uma leitura de uma obra, que é você tirar experiências dali, né, o máximo de experiências possíveis daquela história. Eles tinham aquela coisa, mas eles não tinham a capacidade de fazer aquilo ativamente. Eles não têm a capacidade de, a partir da leitura deles, fazer aquela interpretação. E a gente está vendo bastante isso também na internet. É uma coisa boa sempre você comentar os sentidos mais profundos, mais amplos de uma obra, sentidos morais, sentidos simbólicos. Isso é fundamental e é a essência da coisa, a finalidade da coisa última é você realmente perceber o máximo de sentidos que aquela obra pode trazer, né? Mas tem um ponto, como é que a gente dá a capacidade ativa dos jovens adquirirem os sentidos mais fundamentais, né? E para esses sentidos fundamentais são duas coisas, é o conhecimento linguístico, é o conhecimento da linguagem, e uma certa bagagem cultural, uma certa bagagem histórica, de referências culturais, referências históricas. Então, o foco do nosso trabalho hoje é essa base, é a linguagem e essas referências, para que o jovem adquira essa capacidade ativa, né, de compreensão do texto, né? Basicamente, o nosso como, de maneira muito resumida, né? Professor Fábio, quer falar alguma coisa? Não, então, você comentou dessa coisa dos jovens adquirirem a habilidade de fazer, né? Uma vez eu fui ver a Flauta Mágica do Mozart, né? Fui ver a ópera. E daí é difícil interpretar, né? Tem muitos sentidos ali, né? Muitos significados, símbolos e tal. Daí, como de hábito, falava, será que o Olavo falou alguma coisa sobre isso? Daí eu achei, ele tem um artigo analisando a Flauta Mágica. E dali ele fala que o trabalho do crítico da arte, né, não é assim, você interpretar todas as obras, explicar todas as obras de uma vez por todas, né? É você ensinar o método para entender ali. Você faz algumas análises, algumas interpretações, algumas análises para dar um modelo de como o aluno faz a coisa, das capacidades para ele fazer, né? E aí o que nós até andamos conversando sobre isso, é que, falando nesse ambiente dos alunos e de gente que foi influenciado pelo Olavo de algum modo, né, e que chegaram ao professor Moni Nasser, que é um grande modelo de fazer isso,
que foram já direto para essa parte, assim, de certo modo gostosa, né? De chegar lá e vou ouvir aqui o professor falando sobre o topo da interpretação literária, da crítica ali, né, a coisa mais nobre e alta. E você vai lá e como os professores são muito bons, são excelentes, você compreende tudo. E dá um gosto da coisa. Assim, não, eu quero ler literatura. Mas o degrau de baixo não tem. Assim, aí assim, ele ensinou como fazer. Aquilo ali é um modelo de como fazer a interpretação. Mas você não tem os instrumentos para você. Eu li lá o Shakespeare. Né? O Munir falou da Tempestade, falou do Hamlet, falou do Rei Lear. Mas ele não falou do Coriolano, ele não falou do Romeu e Julieta. E agora, o que eu faço com esses daqui? Eu não vou saber, não vou saber interpretar. E mais, eu não vou saber entender a história. Não é nem saber interpretar de maneira mais alta. Não vou nem entender a história que está sendo narrada aqui. Porque, por exemplo, né, que é o que nós fazemos em algum nível com os alunos, né, que é aquilo que o Munir faz, é apresentar muito bem a história. Então você conta o enredo da coisa, né? Que vai acontecer isso, mas aquilo, o sujeito vai fazer isso e aquilo outro, tal. E aí tirar sentidos, né? Então, assim, por exemplo, para você participar de uma aula daquela do Munir, você não precisa ter lido a obra. Né? Ele faz um resumo tão bem feito ali, explicando tintim por tintim, você passa 2 horas, 3 horas ali explicando a narrativa, você não precisa nem ler. Então você vai ouvir a história boa, vai ouvir a interpretação da história, mas daí você sai dali e tenta fazer com uma obra do mesmo autor e não consegue fazer. Nem perto. Você não consegue entender nem a narrativa. Porque justamente é isso. E é uma coisa que nós discutimos lá antes de começar esse projeto Poder da Linguagem e tal. Foi que é uma coisa legal de trazer, né, essa abordagem. Olha, e nós não estamos inventando, assim, ainda falando dentro desse ambiente do Olavo e tal. O próprio professor fala isso, lá no começo do COF e tal. Olha só, essa geração de vocês aí e tal, né, os meus alunos, tiveram uma educação de linguagem muito ruim, em regra. Ninguém escapa muito disso aqui. Vocês não estão mais assim no Brasil, ainda que tinha alguma coisa dos anos, sei lá, 30, dos anos 40, não sei, vocês estão no Brasil dos anos 2000, da década de 90 e tal. E todo mundo foi mais ou menos mal educado aí. Ninguém tá assim. Para Antônio Vieira, não tem nenhum Vieira, não tem nenhum Camões aí, né? Todo mundo foi mais ou menos mal educado. Então você não pode. Você tem que fazer o quê primeiro? Você tem que dominar a linguagem. Ele fala disso, só que ele fala, ali não é o objeto, né, da aula dele, não é o foco. Então ele não insiste e não dá o passo a passo da coisa. Né? Ele está dando aula ali de filosofia, está ensinando o sujeito a ser filósofo. Né? Não tá, ele está falando assim, olha, mas para você chegar aqui, né, para você se tornar um filósofo, né, você tem que dominar a linguagem. Ele dá algumas dicas lá, e inclusive a partir dessas dicas, olha, tem que estudar latim, tem que ler os clássicos, tem que fazer isso, aquilo, ele fala de maneira rudimentar. E aí, assim, olha, a gente começou a pensar nisso aqui, né, seriamente, falou, isso aqui é realmente um problema mesmo que tem. E essa etapa aqui, que ele fala lá no começo, nas primeiras aulas, ele insiste, tem que ler literatura, tem que anotar, tem que aprender a interpretar o texto, tem que fazer as aulas do Napoleão lá, fazer os primeiros exercícios para aprender sintaxe e tal, ele fala isso aí. Só que fala meio de passagem assim, o pessoal deixa pra lá, né? Eu já vou ler aqui o Homero, já vou ler o Camões e tal. E aí, o que é uma outra coisa que a gente percebeu? E aí, o professor falou, não, Guilherme? Que é o pessoal vai com essa sede ao pote, né? Porque é gostoso, né? Eu já vou adquirir a alta cultura e tal. E dá com a cara, né? Dá com os burros na água. Porque, vou ler o Homero aqui, daí abre lá, ixi, não tô entendendo nada. Assim, não é que eu não estou entendendo assim a metafísica da coisa, o símbolo e tal, a cosmovisão grega e vendo as coisas e tal. Não é isso que não está entendendo, né? Não está entendendo a história mesmo, assim, literalmente. O que tá acontecendo com Aquiles, o que está acontecendo com Agamenon, entendeu? Onde que esses caras estão lutando, por que eles estão lutando, entendeu? Não está sabendo o arroz com feijão, né? E onde que é o arroz com feijão? Dominar a linguagem no extrato mais básico ali, né? E que não é tão básico assim, já tem alguma coisa de complicado, de rico ali, né? Que é ler não já com essa intenção de, olha, eu vou aqui fazer uma interpretação, tal, não, eu vou aqui ler com uma intenção pedagógica mais modesta, eu vou dominar a linguagem.
né? Eu vou, assim, eu vou aprender como se interpreta uma frase, né? Ó, o pessoal falando, entra no livro empolgado e sai deprimido, né? A Luana falou assim. Mas parece que é brincadeira, mas é isso mesmo. Assim, vários, não, mas alguns, assim, alunos novos, assim, do professor e tal, que entraram nesse ambiente, falam assim, nossa, cara, eu tô aqui, fui lá, ouvi o professor, falou que aquilo é literatura lá, fui ler, não deu certo, assim, empaquei na página 5 não passei. Você sabe que eu Porque, atendo muitos alunos que passaram exatamente por isso que você descreveu. O pessoal que chega assim, professor, quis começar a ler literatura, sei que é importante. Fui lá, peguei o Homero, e a galera sempre fala do Homero, porque parece que o Homero é o primeiro escritor de todos, né? Assim, e aí é o primeiro que tem que ler, a galera tem essa impressão, assim. Aí começou a ler Homero, putz, não entendi nada. Eu falei, mas é óbvio que você não entendeu nada. Nunca deu nada na vida que é ler Homero, você está achando que assim, é até um exercício de humildade também, né? Eu falo isso para os alunos do meu curso, logo nas primeiras aulas. Nas primeiras aulas eu já digo isso a eles, olha, existem aqui, por exemplo, os 4 níveis de leitura do Morto Meado. Aí vocês querem fazer uma leitura inspecional, querem fazer uma leitura analítica, querem fazer uma leitura sintópica. Vocês têm que aprender a fazer a leitura elementar. É aquele primeiro passo. Aí eu comecei passando um exercício para eles, um exercício muito simples, que eu até passo para o pessoal aqui também. O pessoal que está aqui na live já deve saber. Eu passei para eles lerem A Morte de Ivan Illich, foi o primeiro livro que a gente leu. Fiz assim, ó, você vai lá e me resume o primeiro capítulo em 5 linhas. Escreve o que aconteceu. Teve gente que conseguiu, teve gente que parece que foi impossível fazer simplesmente um resumo. Né? Escrever em 5 linhas o que acontece no primeiro capítulo. Né? Olha, os amigos de Ivan Illich recebem a notícia da morte dele no tribunal, tal. Isso, eles não conseguiam fazer. Alguns davam a opinião, alguns davam a interpretação, outros não conseguiam nem mesmo, não me lembro do que eu li. Então, existe esse problema mesmo, esse problema mais elementar. Diariamente eu recebo perguntas aqui, porque vez ou outra eu faço lives assim, por exemplo, a live que eu fiz na terça-feira com o Davi, filho do professor Olavo, e o Marcos Monteiro, sobre o simbolismo do Senhor dos Anéis. E a gente passou 2 horas conversando desse simbolismo high level, assim, vamos dizer. E aí o pessoal, poxa, eu quero aprender a interpretar assim. Como é que eu faço? Bom, primeiro, o que é que você está fazendo assim? O que você já consegue fazer? Você já consegue entender a história? Você já consegue compreender os personagens? Você já sabe o que é suspensão de descrença? Você já entende ali mais ou menos como é que se vive uma história? E tem esse problema também, né? Às vezes a gente pega uns alunos que leem literatura de uma forma muito afastada, né? De uma forma muito distanciada. Não, a literatura é paixão mesmo. Você lê como um amador, é você amar a história, né? Não é porque você não é um profissional, é porque você está amando aquela história. Então, tentar ler como um amador mesmo, no sentido de eu quero me divertir, eu quero entrar nessa história e às vezes me emocionar, às vezes chorar, às vezes ficar feliz, se apaixonar, tudo isso faz parte da literatura e é o primeiro passo, né? O primeiro passo antes de chegar em simbolismo, antes de chegar em crítica, antes de chegar em cânone, existe essa primeira etapa. Eu achei fantástico isso aí que você falou. Tem uma... pode falar, pode falar. Opa. Não, então, o que eu ia falar é o seguinte, que a gente é justamente se você pensar naquela divisão do Dante Alighieri sobre os níveis de sentido de um texto. Isso que a gente está falando aí, essa parte alta, é justamente o cume, o topo da educação, por exemplo, da gramática, da etapa gramatical no trivium tradicional. Então, é você chegar nas interpretações alegóricas, morais e simbólicas de um texto. Quer dizer, antes disso, um aluno, dentro de uma pedagogia um pouquinho mais sensata, o que ele teria passado? Ele teria visto toda a morfologia, que a gente chama hoje de morfologia, então as classes de palavras, a etimologia, né, das palavras, das suas partes, teria visto e trabalhado muito concretamente nos textos, a estrutura dos discursos, quer dizer, a sintaxe das frases, né, a interpretação das unidades menores de sentido ali, então você entraria também em considerações estilísticas, você então... por que o autor escolheu essa mudança de ordem das palavras? Será que foi à toa? Um grande escritor coloca uma palavra antes da outra, quando o normal é o contrário, à toa? Né? E por que ele fez isso, então? Me explique por que ele fez isso. Né? Você pediu para uma pessoa explicar isso para você.
Outra coisa, olha, uma figura de linguagem, me explica essa figura de linguagem, né? Me explica por que que ele usou essa figura de linguagem, por que que foi melhor usar ela, ou por que que ele escolheu usar aquela. Qual que é o sentido geral desse capítulo? Por que que ele está inserido nessa parte da história e não na outra? Olha, por que que o autor escolheu explicar a história com essa extensão e não com outra, né? Às vezes, o meio social dele, o meio cultural dele, eles discutiram alguma questão sobre os tipos, os gêneros literários, e chegaram à conclusão que aquele formato era melhor que o outro, e por quê, né? Então, toda essa preparação que vai desde ali da base, então, olha, o que é substantivo e verbo, até chegar a isso, né? Isso ainda é a preparação para chegar nesses níveis de sentido mais alto, né? Que é o alegórico, o moral, o simbólico. Então, se a gente não tiver uma consciência dessa progressão de conhecimentos e habilidades que a gente tem que adquirir, olha, pode acontecer da pessoa adquirir essas capacidades, né? Não, existe um método X e sem ele acabou, não. Não, mas tem uma ordem, uma razão dessa coisa e ela foi aplicada historicamente. O professor Fábio está falando do professor Olavo. O professor Olavo, uma das coisas que ele indicou é isso, procure modelos de pedagogia, né? E se você vai ver na Idade Média, esse modelo do Trivium, por exemplo, essa educação da linguagem mais tradicional, eles tinham essa noção. Então, olha, tem uma certas progressões de estudo e conhecimento que são bastante razoáveis. Se você fizer, a chance de dar certo é maior, né? E a experiência prova isso daí, né? Então, a gente leu bastante essas fontes também, ficamos procurando bastante isso daí. Tem muita coisa que só está em latim, tem muita coisa, algumas coisas traduzidas em línguas ocidentais. Então, para pesquisar isso profundamente, tem que realmente conhecer a língua latina, tem que conhecer outras línguas. Não é uma pesquisa fácil como outras, né? Mas vale muito a pena, porque ali tem muita coisa muito razoável, muito bom senso, muita percepção, sabedoria mesmo sobre como ensinar essas coisas, né? E é isso, é justamente não pular etapas, né? Você pode até tentar, mas Outra a chance de etapa errar é aí que muito grande. o pessoal. Isso eu já me deparei bastante também do pessoal desse ambiente e tal. Que vai ler, começar a ler poesia, né? Que precisa de mais elementos ali básicos, talvez, do que a prosa, né? Porque tem um formato, tem uma forma mais específica, né? Então, não, eu quero começar a ler poesia, não viu nada de diversificação. Tem que ver um pouco. A gente tem que entender como se forma o verso, tem que ter uma noção básica de descansão ali, de contagem do verso, de entender o que é sílaba tônica, como que se faz, como que se expressa isso na voz, na leitura, para adquirir então o senso rítmico do verso, como que se forma a rima, enfim, essas noções básicas de diversificação, e que assim, são coisas que se você pega uma pessoa mais velha, né, falando não de criança, se for criança, a responsabilidade é sempre do adulto, né? Tudo isso que o adulto tem que fazer. O professor, o pai e tal. Daí não dá para colocar nas costas da criança essa culpa, né? Mas se é um jovem já adulto, né? Para esse público que a gente está falando também, de aluno do professor Olavo, ou de alunos do professor Olavo, você vai lá, você tem um livro do Olavo Bilac, você tem uns 2, 3 livros que você vê ali, o Manuel Bandeira tem alguma coisa, você resolve um pouco mais ou menos a questão, você estuda ali um tempo esses princípios básicos de diversificação, lê poema todo dia, você mata a questão, mas assim, é uma coisa que tem que fazer. Precisa fazer, não dá para pular. Não, eu vou ler poesia aqui, eu vou ler o Manuel Bandeira, eu vou ler o Olavo Bilac, eu vou ler o Camões aqui, já para entender tal, as coisas. Não, vê versificação, né? Que é, como que é o, como que o Camões formou lá os Lusíadas, qual o verso que ele usou, qual que é a estrofe, né? Vai por essa coisa, que é a formação básica de linguagem. Então, assim, acho que pro jovem adulto, né, que está buscando, que é esse público que está buscando, percebeu, o conselho que a gente sempre dá, o conselho que daria aqui isso, assim, vai primeiro buscar os elementos de base ali, de formação da linguagem, né? E para pai, professor e tal, não, assim, você tem que passar esses conhecimentos para os seus filhos e para os alunos e tal. Então, e aí é uma coisa que eu até escrevi falando em criança, né? Até escrevi lá para o Poder da Linguagem, aqui para a página ontem, falando da experiência nossa aqui no curso aqui em São Paulo, né?
as crianças são super abertas para aprender essas coisas, né? Porque parece que esse estudo é um pouco mais técnico, tem esses nomes, é difícil. Eu mesmo, assim, quando na minha juventude, ali, adolescência, que não tinha contato com essas coisas, também tive uma formação de escola ruim e tal, eu vi essas coisas, achava super complicado, né? Por exemplo, nossa, métrica, tal, o que é isso? E aí os professores ensinam daquele jeito macaqueado para fazer o Enem, né? Depois. Então ninguém entende nada. E aí, assim, então isso aqui parece uma coisa muito difícil, muito absurda, mas você pega uma criança de 8, 9 anos, eles entendem. É mágico, assim. Ó, primeira vez que eu falei assim, ó, pessoal, vamos ensinar aqui, ó, isso aqui é um verso tal, né, formado por sílabas, sílabas poéticas, assim, tem que perceber convido, vamos fazer aqui, bate palma, bate aqui, né, vamos entender como que o som se forma, como se conta, o que é tônica, o que é átona. Mas eles entendem, não tem mistério. Tem que ter a boa vontade ali do professor, né, o professor tem que perceber essa coisa, tem que ter a boa vontade, não intimidar os alunos, eu até coloquei isso aí lá no texto, né, o professor os professores, por eles mesmos acharem difícil, achar que é uma coisa muito do outro mundo, eles intimidam os alunos. Não, isso aqui depois a gente vê, porque é muito complicado e tal, né? E o aluno está com sede ali de aprender, ele quer, desde essa época que o professor falou, assim, desde os 8, 9 anos, que já é a criança alfabetizada, ela quer adquirir essas habilidades para ir adiante. O aluno vai fazendo assim, o aluno lê a poesia para ela acha aquilo muito legal. Nossa, eu queria declamar assim também. Então me ensina as habilidades aí para fazer isso. Ela quer aprender. Exato. Assim, tá sedenta para aprender. Ela admira. A criança ela tem essa coisa da admiração, né? Começa a diminuir assim, ou ter menos admiração pelos adultos quando vai ficando mais velho, assim, adolescente, quer ter alguma coisa dele, né? E começa a afastar um pouco dos modelos adultos ou pega alguns poucos modelos só, né? Sim. Mas assim, o professor ali, quando chega para a criança ali, 8 anos, ela fala, nossa, isso aqui é mágico. Professor, como que você lê, declama um poema assim? Nossa, que legal. Eles falam, né? Eles percebem que tem dificuldade, você faz, eles gostam, então é ensinar, né? E não ter medo de ensinar. Vamos aprender aqui como que é versificação. Vamos aprender o que é o verbo, né? Os nomezinhos dos verbos lá, ensinar a perceber essas coisas, o que é desinência. Né? Toda essa coisa de gramática que o pessoal acha que é uma coisa de outro mundo, difícil, porque é técnico e tal. Não, se você faz desse jeito que nós estamos falando, dentro de um contexto que você está contando uma história interessante, né? E demonstra que ter esses conhecimentos é um meio para entender aquela história de maneira mais profunda, a criança já se convence e fica super aberta a aprender, mesmo coisas que parecem tecnicamente mais difíceis e tal, né, complicadas. Os E se não antigos e for os... assim, perde o interesse também, né? Não tem... Sim. Desculpa, mas assim, se Não, você perdão, perdão. não puxa pela história mesmo, aí a gramática, até mesmo a gramática perde o sentido. Que é um problema que muita gente tem de ensinar, né? Não, por que eu preciso ensinar? E os alunos perguntam, os alunos são bestas, eles perguntam, por que eu tenho que aprender isso? E o professor sem resposta, não, porque você tem que passar na prova, porque é importante, mas não sabe convencer. Pela história você convence, né? É isso aí. Perfeito. Não, eu ia falar isso. Os antigos e medievais já deram a solução. Você ensina essas coisas no comentário ao texto, para entender melhor o texto. Então, aí o que vai de, essa é a ciência da coisa, o que vai da prática, da arte da coisa, é você adquirir experiência para saber dosar, conforme os seus alunos, né, o seu filho, o quanto ele consegue receber de teoria, de treino, de habilidades ali, durante essa leitura. O quanto você usa para a história não perder o interesse, e o quanto você usa para ele adquirindo progressivamente esses conhecimentos. Então aí você vai ter que saber realmente observar. A experiência, né? Você vai observando conforme cada aluno a capacidade que ele tem. Mas é isso, não fica chato, não fica maçante de maneira nenhuma. É realmente saber aplicar nos comentários ao texto e resolve. Resolve mesmo, resolve mesmo. Meus queridos, eu queria conversar muito mais com vocês. Não sei se vocês têm mais algumas palavras. Estamos chegando aí 1 hora de live. Mas eu até queria falar com vocês sobre a questão da memorização, mas acho que a gente tem que marcar outra live para falar só sobre isso. Para falar só sobre Mas, isso. Quero agradecer a vocês a participação nessa live. O papo foi muito bom. Eu mesmo aprendi bastante. E
queria que vocês deixassem aí umas últimas palavras, as últimas considerações. Bom, prazer aí, Matheus, falar com você. E vamos conversando, cara. Foi muito boa a conversa mesmo, eu gostei bastante. E deu pra gente trocar bastante experiência aí, né? Foi um papo bem legal. É isso aí. Prazer, meu cara. Também é isso aí. Prazerzão aí conversar com vocês. Foi bem bacana mesmo. Passou rápido, né? Super rápido, nem percebi que já Foi. tinha passado uma hora. Foi super rápido, né? E aí deixar essas dicas aí, né, pro pessoal que assistiu e tal, que estão buscando, que dá, todo mundo consegue e tal, mas tem que ter essas paciências e tal, e a, mudar de repente o foco ali dos estudos, se tiver essas dificuldades, que dá certo, né? Dá certo. E tem aí, né? Tem a gente aqui do Poder da Linguagem para ajudar, tem o Matheus aí para ajudar, tem outros professores. Aí, aqui na internet tem coisa boa também, né? Tem coisa legal Sim, sim. Então, e que serve de auxílio aí pro pessoal. tem uma coisa, tô vendo muito pessoal aqui falando justamente essa dificuldade de ler a parte mais básica. O Matheus deve falar isso direto aí para vocês, mas basicamente tem que ter paciência, a coisa é muito devagar mesmo, não tem que ter pressa. Se você tiver pressa, você vai só ficar aflito, não vai te ajudar a aprender. Não adianta nada, né? É devagar esse negócio mesmo. Demora alguns anos para. É devagar. Pressa só essa coisa de rede social, né? Que uma hora a gente às vezes tem que encerrar a live, Sim, e a história você tem que passar rapidinho, você não pode escrever mais de um parágrafo. é isso Pressa deixem para as redes sociais, deixem para jogo, para mesmo. filme. Estudo mesmo é com calma, velho. Paciência, muita paciência. Eu mesmo leio um livro por mês com os meus alunos e às vezes já acho assim muito. Eu falo, pô, às vezes um livro pequeno, eu falei, não, tinha que passar 2, tinha que passar 3 meses lendo esse livro aqui, vai ser um negócio bem com calma para explorar tudo que esse livro tem para mostrar. Então, o pessoal às vezes fica muito afobado, mas a afobação não vai levar ninguém a lugar nenhum. Meus queridos, muito obrigado por esse papo, foi muito bom. Parabéns pelo trabalho, continuem e depois a gente marca mais uma live. O curso de vocês ainda está com inscrições abertas, não é isso? Sim, a gente abriu um curso, na verdade são duas turmas só que a gente abriu online, porque tinha bastante mãe pedindo agora, e turmas com vagas limitadas. Amanhã a gente já vai encerrar, provavelmente vai preencher as vagas, tem até amanhã para se inscrever meia-noite. São turmas com duas faixas etárias, uma turma é de 8 a 12 anos e a outra turma é de 13 a 17. A ideia é fazer justamente esse trabalho da linguagem, né? Então, começar com análise de obras literárias e fazer todo esse trabalho de ensino da gramática e de outros temas aí mais avançados, que é a gramática. Basicamente é essa a ideia. E, bom, Matheus, também parabéns pelo trabalho aí de você também, cara. Parabéns aí pelo projeto aí que vocês estão fazendo. Maravilha, meu querido. Eu acho que o link do curso de vocês está na bio, né? Isso, então, o pessoal que tiver filho aí, que tiver interessado, vai lá na bio do pessoal, se inscreve. As inscrições terminam amanhã. O pessoal que está querendo entender um pouco mais essa coisa da linguagem mais básica, vai lá e que vocês vão entender. O perfil é o poder da linguagem. Se vocês verem aqui, acho que dá para vocês clicarem aqui em cima, ó, tá bom? Bom, galera, então é isso. Muito obrigado. Tchau, tchau. Até mais. Depois a gente marca mais uma live, mais uma conversa. Até mais. Fechado, Valeu. obrigadão. Até mais. Obrigado.